Gente, hoje a nossa irmã palestrante vai ser Josiane, e o tema é do capítulo 19 do Evangelho, a fé religiosa, missão da fé inabalável, que é o item 6 e 7 do Evangelho. Então, nossa irmã, ela é trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né, já é bem conhecida da maioria. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra agora a Solange, para que ela realize a prece inicial, para a gente iniciar a nossa palestra. Solange. Depois coloca meu telefone para carregar. Vamos agora nos unirmos em pensamento ao nosso divino mestre da Galileia, o mestre Rabino, o nosso amigo de todas as horas, aquele que nos acompanha, que nos dá a força necessária para seguirmos sempre adiante, com fé e perseverança, e acreditando nas promessas que Ele nos trouxe, nas esperanças que Ele nos deu, com tantas mensagens, com tantas coisas que veio nos falar por amor à humanidade. Queremos agradecer ao Mestre, agradecer a esta bendita oportunidade de estarmos aqui para ouvir seus ensinamentos e também rogar por todos nós para que o Mestre possa nos visitar e em cada lar e visualizar as nossas necessidades de acordo com os nossos merecimentos. Sendo assim, agradecida por mais esse momento, eu peço consentimento para que a reunião desta noite seja iniciada. Que assim seja. Assim seja. Josiane, a palavra é sua. Qual é o horário, Daniele, que a gente encerra? Às 15 para às 8h45. 8h45. Você pode dar encerramento às 8h45. Tá ótimo. Muito obrigada a todos vocês. É sempre uma alegria. E ainda mais vendo os rostos, fico ainda muito mais empolgada para falar do Evangelho, porque o Evangelho realmente ele me empolga. Eu sou apaixonada pelo Evangelho porque, sobretudo nesses momentos que nós passamos de dificuldade, o Evangelho traz para a gente esse frescor de esperança. E como nós ficamos muito mais fortalecidos quando nós pegamos o Evangelho, escutamos a palavra do Cristo, escutamos ali a luz da doutrina espírita, uma interpretação muito mais palpável, porque nós, por muitos séculos, tivemos dificuldade de compreender o Evangelho. Aí vem a doutrina espírita facilitar esse entendimento, trazer a luz. E o tema de hoje é um tema que traz essa reflexão muito ativa, né? A fé raciocinada. Na verdade, o capítulo já, a fé transporta a montanha, já nos diz muito. Mas a fé religiosa, condição de fé inabalável. E esse tema é importante que a gente tenha sempre um cuidado para abordar e para refletir. Porque quando nós nos colocamos como espíritas que têm a fé raciocinada, a gente costuma nos colocar numa condição de superioridade, numa condição de ter uma visão que transcende ao outro irmão. Mas isso nos traz responsabilidade. Essa fé inabalável, essa fé raciocinada da luz da doutrina espírita, não é uma fé que ela é plantada ou semeada ali em um alicerce frágil. É uma fé robusta, mas não quer dizer que seja motivo de menosprezar aquele que ainda tem uma condição diferente, uma condição de ver as coisas com uma limitação mais grosseira. E aí o Evangelho vai trazendo essas pontuações e vai nos responsabilizando
né, com o que nós precisamos fazer, como nós precisamos conduzir. Leon Denis, ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E eu acho essa frase de Leon Denis fantástica, porque às vezes nós nos vestimos de uma certa arrogância e queremos impor a nossa religião. É muito comum, na verdade, que as pessoas imponham as suas religiões. Queira que a sua religião seja a religião da verdade absoluta. E quando nós espíritas achamos que é o consolador prometido, a doutrina espírita é o consolador prometido, talvez nós temos uma visão equivocada do que se trata esse consolador prometido. Se esse consolador prometido veio para ferir consciências ou para tentar colocar com que o pensamento do outro seja menor ou menosprezado diante do nosso pensamento de superioridade. E aí essa frase de Leon Denis deixa claro que não é para que todas as religiões ou para que todas as pessoas do mundo, nesse momento de transição, se tornem espíritas, mas para entender que o espiritismo ele rompe essas fronteiras, que a doutrina espírita vem trazendo um entendimento mais aclareado, mais transparente, mais lúcido, diante das manifestações. E aí, como nós percebemos isso? Nós percebemos isso quando nós encontramos com alguma pessoa ou com um irmão de outras denominações religiosas e que eles falam de reencarnação, por exemplo. Se eles falam de reencarnação como uma possibilidade, significa que o espiritismo já está plantando uma semente de entendimento. A criatura não precisa sair dali da sua religião. Não precisa deixar de ter a sua fé. E a fé cega, ela não está nas religiões, ela está na criatura. Porque nós não estamos falando aqui, quando falamos de fé raciocinada e fé cega, nós não estamos fazendo um proselitismo à doutrina espírita, como se somente os espíritas tivessem a condição de ter uma fé raciocinada. Nós espíritas, nós temos quase que a obrigação de ter uma fé raciocinada, porque nós recebemos um conhecimento já posto de que essa fé, de tudo que nós temos aí, que a doutrina espírita vem nos trazendo de vivências passadas, são reais. Nós entramos no centro espírita, nós entramos numa reunião mediúnica e nós temos um contato muito estreito com o mundo espiritual, então nós não podemos pretextar qualquer ignorância. E diante disso, diante dessa certeza, como nós vamos ter uma fé que se abala diante de uma pandemia? E quantos de nós, espíritas, no período da pandemia, fomos vacilantes na nossa fé? Quantos de nós, quando a pandemia estava no seu auge, em maio, junho, nós questionamos Deus? Nós nos perguntamos, mas por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam? E aí a gente vê que a nossa fé, para ser raciocinada, para ser robusta, ela não necessariamente está ali tão atrelada à doutrina espírita. Porque se nós tivéssemos a convicção, nós saberíamos que tudo passa. Nós saberíamos, sobretudo, que nada acontece sem que a providência divina tenha o controle sobre as coisas. E mais, nós teríamos a serenidade de saber que faz parte do processo evolutivo da Terra. Se a Terra é um mundo de expiação e prova, por que nós não passaríamos por situações tão adversas como uma pandemia, por exemplo? E aí a gente questiona Deus. E quando nós falamos de fé cega, nós transferimos a responsabilidade para irmãos de outras denominações religiosas e não assumimos a nossa responsabilidade de que nós precisamos edificar o reino de Deus em nossos corações. E que mais que isso, nós precisamos ser exemplo, porque quando alguém olha para nós, espíritas, que sabemos, porque a fé não é crer,
A fé é saber. Porque se eu creio hoje, eu posso não crer amanhã, qualquer circunstância pode me desviar desse entendimento de que a situação está ali colocada, mas ela pode mudar a qualquer momento. Mas se eu tenho uma certeza, nada mais abala essa minha certeza. Se eu sei que há uma infinidade de mundos habitados, por que eu vou temer que a Terra entre em extinção? Mas a gente se angustia. E aí é nesse momento que a gente precisa refletir muito ativamente e ter essa condição plena de espíritas, de cristãos, porque o Cristo disse que não nos prometeria facilidades, mas que nós sejássemos forte, porque ele venceu o mundo e que nós também poderíamos vencer, né? Então, para a gente ter esse embasamento dessas falas, junto com a fala aqui do Evangelho, ele começa, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. E aí eu me lembro de um momento em que eu perdi a fé, há alguns anos atrás, quando, num acidente de carro, depois do Natal, já está próximo a fazer aniversário, a minha irmã, que tinha apenas 20 anos, desencarnou no acidente de carro. E nesse instante eu fiquei incrédula e questionei a Deus. E aí eu me pergunto, eu estava refletindo sobre essa lição hoje e estava me perguntando como era uma fé cega, a fé que eu tinha. Como eram, não quer dizer que eu já estou nesse momento tão translúcido, tão absoluto de fé, totalmente raciocinada, mas a gente vai dando alguns passos mais firmes e vai tendo uma robustez quanto mais o Evangelho vai sendo, né, essa fonte de luz, esse farol luminoso, a gente vai possibilitando robustecer a fé. E aí, quando eu refletindo sobre isso, principalmente chegando próximo a essa data, eu me coloquei fazendo esse paralelo de como a gente, com a doutrina espírita, enriquece. Quando a gente permite... Josiane, só um minutinho, por favor. Posso pedir para quem está com o microfone desligado, pode manter desligado, por favor. Quem está ligado, desculpe, manter desligado. Eu acho que é interferenciazinha Pode ser? Obrigada, viu? Pode continuar. Pronto. Pode continuar, Josiane. Desculpa, viu? Nada. Essa condição que nós temos de olhar para os fatos que nós atribuímos como uma fatalidade e ver nesses fatos apenas a construção da vida, apenas a continuidade da vida, e não ver as coisas que para nós, num momento mais breve, num momento de um olhar superficial, é uma fatalidade, é uma punição divina. E aí a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. E aí ele continua assim, levada ao excesso, a fé fanática, né, a fé cega, produz o fanatismo, em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Porque quando a gente tem essa fé muito falha, como eu dei o meu exemplo, como diz Joaninha, o bom no bom é muito bom, mas no momento em que nós somos confrontados a dar o nosso verdadeiro testemunho de fé, é no momento de dificuldade. E é no momento de dificuldade que esse confronto de entender se nós estamos com uma fé mais amadurecida, com uma fé mais robusta, com uma fé raciocinada, com uma fé que compreende a providência divina, com uma fé que tem esse entendimento de que as coisas, os processos da evolução exige que nós passemos por diversos percalços. Não é aceitando a dificuldade puramente. É reconhecendo na dificuldade o material pedagógico que o Criador nos dá, nos proporciona a vencer, a superar as dificuldades. E cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, né? Como eu falei no início. A gente encontra tantos irmãos nossos que nos confrontam, mas você é espírita? Não.
porque na Bíblia não tinha determinadas falas do que vocês espíritas falam, porque tem um olhar limitado. Porque se nós formos olhar a Bíblia de fato e com uma visão ampliada e reconhecendo nas várias manifestações mediúnicas que a Bíblia nos trouxe, né? Os 10 mandamentos, inclusive, nós não cansamos de dizer, é uma manifestação mediúnica que Moisés teve, e tantos outros momentos que nós temos aí a certeza, e independente dessas falas da Bíblia, nós temos a certeza. E aí é tão comum escutar pessoas dizendo assim, mas ninguém voltou de lá para falar. Como são céticos, né? Como é difícil. E aí o texto vai nos falar mais adiante que é algo intransferível. A fé, essa certeza, as convicções, cada um precisa experimentar o seu processo. Por isso, nós não podemos vender fé, nós não podemos terceirizar a fé, nós não podemos incutir a fé em alguém. Nós podemos viver a nossa experiência de fé. E na medida em que nós vamos experimentando a nossa experiência, a nossa vivência, as nossas experiências, nós podemos sim ser espelho para o outro, que de repente vive num momento de incerteza e coloca as situações da vida como, se tiver bom, eu tenho fé. Agora, no momento em que faltar alguma situação confortável para mim, eu abandono a minha fé em Deus, porque Ele deixou de existir para mim. E aí disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem que ainda é mais certo, ela não se impõe. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo que entre os mais refratários. É como a gente vai experimentando a vida e vai passando pelas experiências, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui tivemos experiências em que nós questionamos a providência divina, e aí, passados algum tempo, a gente olha e vê assim, meu Deus, como fui infantil e ingênua, em achar que Deus estava ali pronto para atender os meus caprichos, para atender as coisas materiais que eu buscava. E é um processo mesmo único e intransferível. Eu não posso querer que a experiência de Cecília seja a mesma experiência minha, que os caminhos que nos levam a robustecer a fé sejam o mesmo, porque não é, cada um vai ter um caminho diferente. O nosso ponto de chegada vai ser o mesmo, mas o que vai levar a esse lugar, a gente vai passar por caminhos diversos. Às vezes a gente vai buscar encurtar caminhos e não vai dar certo. Todas as vezes que a gente tenta pegar um atalho, a gente se depara com a necessidade de voltar e refazer o caminho, porque os atalhos, eles nos levam a refletir sobre a necessidade que nós temos de não desviar do verdadeiro propósito. E o verdadeiro propósito é cumprir os nossos caminhos. Tem uma historinha que fala que 2 pessoas estavam levando a cruz para chegar a um lugar, a um cume, e que essas pessoas estavam com a cruz muito pesada, e um deles foi tentar fazer de uma forma mais prática. Eu diria até, como dizem por aqui, o jeitinho brasileiro. Mas o brasileiro não tem mais esse jeitinho, não, porque nós estamos ficando amadurecidos. E aí, essa pessoa, querendo burlar, querendo encurtar as dificuldades, cortou a metade da sua cruz. E aí, obviamente, ficou muito mais fácil dele seguir e subir essa montanha. E o outro que estava atrás perseverou. Continuou o caminho resignado. E quando chegou lá no final desse percurso, para
passar de um lado para o outro, a cruz era a ponte. Aquele que cortou a cruz não tinha como atravessar, porque o caminho que nos leva ao Criador é um caminho que não cabe atalhos. É um caminho que não nos cabe burlar os processos que nós precisamos. Isso significa que nós precisamos atravessar todas as amarguras da vida? Não necessariamente, mas isso significa que nós precisamos manter-nos lúcidos e resignados. Porque se nós estamos passando por uma dificuldade, ela há de ter um motivo. E nós precisamos aprender com esse material pedagógico que nosso Pai Criador, cheio de amor e de bondade, dá para cada um de nós, os seus filhos. Então, com essas lições, e o Evangelho vem trazendo, a gente olha para trás e enxerga, assim, uma criança muito imatura. Mas que bom, e eu espero que todos nós já tenhamos essa condição de nos ver hoje e ver até muito melhor do que fomos no início da pandemia. Nós estamos aí, a nossa casa, Bezerra de Menezes Areias, iniciou as palestras agora, em novembro, as palestras aos domingos, e está retomando gradativamente. É um processo que nós precisamos seguir com calma, com cautela e, sobretudo, com responsabilidade. Responsabilidade conosco, responsabilidade com o outro. E eu vi muitas casas abrirem porque quiseram encurtar esse caminho e às pressas precisaram fechar porque houveram contaminações de trabalhadores e frequentadores. Veja que irresponsabilidade. E veja como é uma fé cega, porque essas pessoas disseram assim, espíritas, que deveriam estar aqui imbuídos da verdade e diante do que Kardec nos advertiu, que se o espiritismo distanciar da razão e da ciência, deixemos o espiritismo e fiquemos com a ciência. Porque a ciência é algo que está aí para ser lúcido também. A gente não tem uma interpretação do que é ciência. A ciência é fato. E aí a fé raciocinada é isto. A fé raciocinada ela é fato. Ela pode ir amadurecendo. O que nós temos hoje não quer dizer que nós não vamos mudar de opinião daqui a uns dias, mas hoje tem uma razão de ser. E aí, quando a gente vê, eu estava conversando até com o Daniel outro dia, a gente vê espíritas dizendo, não, mas a gente precisa ter fé que isso vai passar. A gente precisa, sim, ter fé de que vai passar. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade para que, de fato, passe. E essa responsabilidade é mantendo as pessoas seguras. E aí a gente vê casas espíritas com dirigentes espíritas negando a ciência, negando a razão. E aí eu pergunto, será que todos os espíritas beberam dessa fé raciocinada que nós espíritas falamos que temos? Será que a fé cega, a fé dogmática, é somente a fé relegada às religiões ortodoxas? E é importante a gente fazer essa autocrítica, porque nós estamos num momento de transformação, num momento em que todos nós precisamos refletir, analisar e agir muito, muito fervorosamente. E essa nossa maneira de agir não pode jamais ser de ofensa ao outro. Mesmo que nós encontremos esse pesar de ver que tantos espíritas estão agindo de forma contrária à doutrina, nós não temos o direito de censurar, de questionar, de colocar essa pessoa em constrangimento. Porque não cabe à fé raciocinada o constrangimento. Não cabe ao verdadeiro cristão o ato de menosprezar o outro que pensa diferente de mim. Então, isso é importante. E a fé raciocinada nos traz esse entendimento. Quando nós falamos de fé raciocinada, não é só a relação nossa com o Criador, não. É a nossa relação com o mundo à nossa volta. Porque que qualidade seria, ou que privilégio nós teríamos
se nós tivéssemos somente uma relação única e exclusiva com Deus, mas que nós tratássemos os nossos irmãos, os nossos iguais, de forma desprezível. Nunca seria o comportamento do Cristo. E se nós somos seus seguidores, nós precisamos nos colocar como verdadeiros cristãos. E vamos seguindo no texto, que ele é fantástico. Tende, pois, como certo, os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas os lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tampam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem ao observá-los. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Em facilidade de assimilar as verdades espirituais, é sinal evidente de anterior progresso. Porque eu conheço tanta gente, evangélico, católico, que se dizem até ateu, mas que agem como se estivessem numa conexão tão íntima com Deus, porque elas transferem para o universo tudo de bom. Transferem para o universo, porque Kardec diz que uma das premissas da fé é a caridade. Se o laço, a fé, ela estabelece laços. E o laço que nós estabelecemos para com o Criador é a caridade. Se nós exercitamos a caridade, nós estamos estreitando os nossos laços com Deus. E estreitando os laços com Deus, nós vamos tendo um entendimento, o coração mais aberto, a mente mais translúcida. E tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos sempre uma condição de ver o mundo de forma muito mais humanizada, sem colocar no outro a responsabilidade. Porque quantas vezes nós falamos que o mundo está como está, o Brasil não tem jeito, a culpa é dos governantes, a culpa é de quem não paga o imposto de renda e que tenta criar, né, os jeitinhos. E é isso, Cecília, fora da caridade não há salvação. E aí, por que nós atribuímos ao outro, se cada um de nós precisamos agir, reconhecer, pegar a nossa cruz e seguir? Então, todos esses compromissos, Emmanuel diz, e eu adoro essa frase de Emmanuel, que o evangelho avança palmo a palmo, um coração por vez, porque quando nós olhamos para o nosso derredor e percebemos tantas criaturas ainda perversas, é porque nós estamos no mundo de expiação e prova. Porque nós estamos num mundo em que o joio e o trigo estão sendo peneirados nesse momento. E a pandemia veio nos trazer isso. Não desencarnaram na pandemia somente pessoas boas, nem somente pessoas ruins, e nem podemos dizer que tinha essas pessoas um karma para cumprir, porque nós não temos esse direito de fazer essa interpretação. Nós temos a obrigação de entender que a pandemia, que os desastres que acontecem, tudo tem um propósito. Mas nós não temos o direito de, como acontece sempre nos finais de ano, aquelas pessoas que se dizem médiums vão para a televisão determinar como vai ser o futuro dos artistas, que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. A gente sabe que existe, mas a gente sabe que espíritos comprometidos não se dão ao trabalho de ficar fazendo fofoquinha de famoso. Né? Então, os espíritos iluminados estão comprometidos em nos auxiliar, em nos dar condições de confortar o irmão no momento em que nós estamos passando por uma dificuldade ou que um irmão nosso passa por dificuldade. Se nós não sabemos como ajudar, mas no momento nós nos recolhemos numa oração, ali naquele instante a gente recebe uma intuição e desta intuição a gente faz um amparo, faz um auxílio. E aí a gente tem essa fé, essa certeza de que se nós estabelecermos uma ligação contínua com o Criador,
contínua com os nossos benfeitores espirituais, não tenhamos dúvida que nós não estaremos jamais desamparados. E esse amparo, ele acontece de todas as formas que nós imaginarmos. Mas vamos aqui. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresenta as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita, daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E eu acredito muito que a doutrina espírita nos traz essa robustez ou essa possibilidade de uma fé mais raciocinada, porque a gente compreende de fato. Eu, por muitos anos, fui católica, passei por todos, né? Fui coroinha, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, mas eu era inconformada quando eu questionava algo e aí as pessoas diziam, não, é porque é assim. Se eu perguntasse qualquer questão ali do evangelho, aí a pessoa dizia para mim, não, mas é porque é assim, tá na Bíblia, é assim. E aí nós, espíritas, não nos conformamos com isso mesmo. Nós, espíritas, vamos em busca da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma máxima que está aí. E aí, quando nós estamos em busca dessa verdade, nós vamos tendo cada vez mais segurança. E essa segurança é que nos faz verdadeiramente crer em Deus. E aí a fé que crê, a fé que crê não, a fé que crê ela pode mudar. A fé que sabe que existe. A fé que tem a certeza. A fé que reconhece como verdade. Essa fé é que nós precisamos exercitar diariamente. E eu não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é, porque nós ainda somos muito vacilantes, nós estamos nesse processo de amadurecimento. E não é fácil nós, no momento em que nós achamos, estou bem, eu agora sou uma espírita, eu faço palestra, eu faço campanha do quilo, eu faço a sopa, eu tenho paciência, faço evangelho no lar toda semana, eu faço atendimento fraterno, eu sou uma pessoa muito boa, alcancei uma plenitude. E aí vem um revés da vida. E aí a gente vê se toda essa plenitude está realmente alicerçada numa certeza. Porque não adianta fazer palestra e falar da boca para fora. É importante a gente internalizar tudo que fala. É importante a gente experimentar cada frase, cada fala que nós expressamos. Não adianta a gente fazer atendimento fraterno se a gente, em nosso lar, não compreende aqueles parentes difíceis que convivem conosco. Não adianta. Não adianta a gente fazer campanha do quilo e nós negarmos. Nós fazemos campanha do quilo, vamos lá e fazemos. Mas na hora da gente fazer o bem, na hora da gente doar o nosso, e nós não precisamos de muito para fazer, basta que nós tenhamos um mínimo de boa vontade. E são tantos exemplos, porque aí a gente lembra do óbolo da viúva, e eu lembro uma vez a gente fazendo campanha do quilo. Ah, que saudade de fazer campanha do quilo. Fazendo campanha do quilo no Capuá, é uma comunidade aqui próxima ao Centro Espírita, ao Bezerra. E aí a gente bateu numa casa que a garagem era um comércio, uma venda. E aí a gente pediu, né, a campanha do quilo, pediu auxílio em nome de Jesus. A mulher estava lá pelos fundos, aí ela disse, não tem não. E uma criança de 5 anos de idade, porque nós estamos aí quase nas mãos dessas crianças, que é essa renovação. Essa criancinha disse de lá de dentro, mãe, tem sim. E se a pessoa está pedindo é porque tem fome. Como a gente pode negar que essas crianças estão numa condição muito mais adiantada do que nós? Eu olho para os sobrinhos e eu vejo, meu Deus, como eu era boba, como essas crianças tem uma visão de mundo muito mais ampliada do que eu. Eu, menina, jogava
lixo em todo canto. As crianças hoje em dia, se a gente jogar um papel de bala, fala, não, você está acabando com a natureza. São essas crianças. É essa renovação que está chegando, mas a gente não pode deixar por conta dela sozinha. Não, todos nós temos responsabilidades. E a gente entende que esses espíritos que estão chegando vêm trazer para nós verdadeiras lições. Lições de hombridade, de entrega. E aí um sobrinho da gente outro dia passou, porque nós voltamos num país que tem fome. E aí as pessoas estão batendo de porta em porta pedindo comida. E aí eles moram no Cabo e uma pessoa bateu na porta deles. E aí Mateus, um pirralho, sobrinho, ele gosta de comer coisa doce com salgado. E aí a criança estava junto com a mãe, e aí a mãe de Mateus deu um alimento para eles, e aí Mateus foi lá, mãe, eu vou pegar do meu lanche para dar para ele, porque você deu para a mãe e eu vou dar para ele. Aí ele foi e pegou um biscoito salgado e um biscoito doce. Eu vou dar assim porque eu gosto de comer doce misturado com salgado. Veja, e às vezes quando nós vamos doar, nós doamos aquilo que não presta mais nem para o lixo. Veja que nós precisamos refletir do nosso comportamento a todo instante. Que uma criança de 10 anos de idade dá verdadeiras lições. E a gente vai estar aqui diante de uma arrogância de que já sabemos tudo, que já alcançamos tudo. Ah, meu Deus, a hora passa muito rápido, Daniele. Vou terminar só aqui para a gente ir encerrando. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem a certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E esse resultado conduz o espiritismo pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. E este é o nosso compromisso. O compromisso de termos essa fé robusta, essa fé inabalável, e é uma fé exercitada. Nós não chegamos nela, nós talvez não estejamos nela ainda, mas nós estamos no caminho. O importante é a gente não cortar a nossa cruz, a gente manter perseverante até o final. A gente continuar nesse entendimento de que essa fé robusta, essa fé inabalável, ela vai nos trazer a serenidade de espíritos imortais que somos. Essa condição plena, que nós, daqui muito breve, possamos encontrar pessoalmente, ainda sem poder dar abraço, mas podendo olhar muito mais profundamente, olho no olho. Um beijo para todos vocês e espero estar muito em breve novamente no Emmanuel. E não vou fugir dessa vez, vou ficar aqui até o final, viu, Daniele? Tá certo. Josi, muito obrigada, viu, pela sua presença hoje à noite. Obrigado por suas palavras. A gente nos faz refletir bastante, né, sobre tudo o que passamos nesses 2 últimos anos, né? E espero que todos aqui presentes, né, ouvindo suas palavras, possam também refletir e que possa ter tocado seus corações como me tocou. Você sempre é maravilhosa, muito, muito feliz nas suas palestras, eu me sinto muito à vontade, eu tenho certeza que as minhas palavras também se faz por outras pessoas. Então, te agradecendo mais uma vez por estar conosco, quase um membro da nossa comunidade do Centro Espírita Emmanuel, né? E que a gente em breve possa se encontrar pessoalmente, se Deus quiser, né? Então, dessa forma,